Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato. Seja bem-vindo. Bem pessoal, na quinta-feira passada, dia 13 de março de 2025, o enviado especial dos Estados Unidos esteve em Moscou, levando os termos de um cessar-fogo temporário de 30 dias proposto por Trump e, é claro, rapidamente aceito pelo Zelensky. Putin respondeu em seguida a essa proposta fazendo algumas perguntas aos norte-americanos que, até esse momento, permanecem sem respostas. Hoje, dia 17 de março de 2025, diversas mídias disseram que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, tem uma conversa telefônica agendada com o presidente russo Vladimir Putin para amanhã, terça-feira. E é claro, essa conversa terá como tema a guerra entre russos e ucranianos. E, de acordo com o Trump, serão discutidos assuntos relacionados a terras e a usinas de energia. Essas foram suas palavras, terras e usinas de energia. O Trump disse que eles já estão falando sobre isso e dividindo certos ativos. O Trump é sempre enigmático, ele costuma conversar por enigmas. Ele não deu maiores detalhes, mas diversas mídias estão afirmando que as questões sobre usinas de energia da qual ele falou está se referindo a quem ficará com o controle da grande usina nuclear de Zaporizhzhia, que no momento está sob o controle das tropas russas. Essa usina é simplesmente a maior usina nuclear da Europa, Zaporizhzhia. Essa conversa aí será mais uma tentativa do Trump de convencer o Putin a aderir à proposta feita por ele de um cessar-fogo temporário de 30 dias, que, como nós já dissemos aqui no canal, nos termos em que foi apresentada, é uma cilada, é extremamente prejudicial aos interesses russos. O Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, confirmou que Putin conversará por telefone com Donald Trump, está confirmado, mas o Peskov não quis comentar nada, não quis adiantar o teor da conversa. Ontem, em duas ocasiões separadas, ocasiões diferentes, o secretário de Estado norte-americano, o Marco Rubio, e o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, o Mike Waltz, disseram que ainda existem grandes desafios a serem resolvidos antes de os russos aceitarem um acordo de cessar-fogo. Ao ser perguntado se os Estados Unidos concordarão que os russos mantenham a posse das terras que conquistaram, Mike Waltz disse que o que é preciso perguntar é se um acordo é do interesse dos Estados Unidos e que tipo de acordo é possível conseguir. Waltz, em resposta, ele devolveu uma pergunta ao repórter, dizendo o seguinte: vamos conseguir expulsar todos os russos de cada centímetro do solo ucraniano? Não vão. É minha resposta. Se eu estivesse lá, seria a minha resposta. Não vão. Não vão retirar os russos de terras ucranianas à força. E o Watts, ele seguiu dizendo: podemos falar sobre o que é certo ou errado, mas também nós temos que falar sobre o que é possível baseado na realidade do terreno. E ele, para concluir, ele disse: a alternativa a nós não conseguirmos encontrar uma solução será uma guerra sem fim e até mesmo a uma terceira guerra mundial. Essa aí seria uma alternativa a não se chegar a um acordo. O porta-voz da Casa Branca, a Karoline Leavitt, ela disse que nunca nós estivemos tão perto de um acordo de paz.
ela deu uma entrevista agora recente, um comunicado agora recente, e a Caroline Leavitt, ela adiantou que nós nunca tivemos tão perto de um acordo de paz. Esse pessoal tem alguma coisa, o Trump, os Estados Unidos têm alguma coisa, alguma carta na manga, porque eu percebo que nas declarações de hoje eles estão bastante confiantes. Bastante confiantes. Claro, não sei o que é, senão seria um furo de reportagem. O Trump, como eu disse, ele pode ter alguma coisa aí para apresentar, ou já ter alguma coisa pré-acordada com o Putin. Talvez o Trump tenha uma nova proposta, ou termos diferentes dessa proposta aí dos 30 dias de uma pausa temporária. Pois a gente percebe que ele acredita mesmo que nessa ligação convencerá Putin a aceitar o cessar-fogo temporário. Se ele não tivesse essa convicção, se ele não tivesse alguma coisa aí, eu acredito que essa ligação entre os dois líderes não seria feita agora, seria feita mais à frente. Conversas de alto nível entre os dois líderes é porque possivelmente algo já está adiantado. Pode não dar certo. Na hora da conclusão pode não dar certo, mas acredito que alguma coisa já está adiantada. Tem gente falando que para se ter esse tipo de conversa, como eu disse, uma conversa de alto nível entre os dois líderes, as coisas já devem sim estar em um processo bem adiantado de negociação. E tem gente aí com bastante conhecimento de causa acreditando mesmo na possibilidade de um acordo. Mas como eu sempre digo, o Trump ele é um fanfarrão. Ele fala muito, o Trump não consegue fechar o bico, ficar calado. Estratégia de negociação do Trump é essa, falar muito, ameaçar e blefar. Então pode ser mais um jogo do Trump. Pessoal, em se tratando de Trump, eu vou falar a verdade, é difícil fazer previsões. É claro que, baseado nas reivindicações do Putin, para as quais ele vem se mostrando irredutível e disposto a não abrir mão, a gente pode imaginar que o Zelensky pode não ficar satisfeito com um possível resultado dessa ligação telefônica. O Trump já mudou de posicionamento por mais de uma vez. Por último, agora apresentou essa proposta absurda aí de uma pausa temporária, onde eles pretendem rearmar os ucranianos. Putin não aceitou. Putin devolveu algumas perguntas, deixando claro que não aceita. Vamos ver agora nessa ligação, se vazar direitinho para a gente o que foi conversado, vamos ver agora se o Trump muda novamente de posição. Vamos aguardar. Sei não, mas esse acordo, a meu ver, ele ainda pode demorar. Mesmo tendo agora uma mudança de posicionamento do Trump para se adequar às exigências do Putin. Pessoal, para a Rússia, uma pausa nesse momento não é vantajosa de jeito nenhum. A Rússia não precisa de pausa. Quem precisa de pausa nesse momento é a Ucrânia, que está perdendo sim terreno, perdendo equipamento, perdendo mão de obra, com a economia destruída. A Rússia não precisa de pausa. É claro que em termos humanitários, todo mundo quer uma pausa, todo mundo quer que a guerra termine, mas o Zelensky também é fanfarrão. O Zelensky não deixa de falar alguma coisa a mais para provocar o Putin, sempre está falando alguma coisa a mais. E isso é ruim para as negociações. E, meu amigo, você que gosta do nosso trabalho e quer ajudar a manter este canal funcionando, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave fica sempre aí na descrição de nossos vídeos. E lembra aí, você que não é inscrito, de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Lembre também de acionar o sininho. Isso aí nos ajuda muito. Tudo isso aí é importante para a gente. E, meus amigos, para a gente terminar o trabalho, se lembram que a União Europeia, comandada pela Ursula von der Leyen, não queria aceitar um acordo de paz com os russos de jeito nenhum, a menos que eles tivessem assento garantido na mesa de negociações? Se lembram disso?
Pois é. Agora, os senhores da guerra lá da Europa, lá da OTAN, estão batendo palmas para a proposta feita pelo Trump que prevê um cessar-fogo aí de 30 dias. É claro, como eu disse, eles estão vendo nisso uma ótima oportunidade para rearmar o Zelensky e, de repente, nesse acordo aí, eles colocarem tropas lá dentro da Ucrânia, a pretexto de manutenção da paz. O Reino Unido falou agora recentemente em disponibilizar 10 mil soldados para essa finalidade. Eles estão vendo aí uma ótima oportunidade para aproveitar e fazer isso tudo aí, preparar o Zelensky para uma outra fase da guerra. Por isso estão batendo palmas para esse acordo aí de 30 dias. E o Putin não é besta. Ele costuma enxergar um pouquinho, não, muito, à frente desses líderes europeus. Hoje apareceu uma entrevista dada pela Kaja Kallas, aquela estoniana nomeada autorrepresentante da União Europeia para os negócios estrangeiros e políticas de segurança. Nessa entrevista, ela disse que a União Europeia saúda as negociações na Arábia Saudita e os seus resultados. Disse que agora, realmente, eles precisam entender que a bola está mesmo na quadra da Rússia e que eles precisam ver quais as condições que os russos vão apresentar. E isso aí é uma grande questão. Quer dizer, agora os russos que se virem e que deem uma posição, porque nós estamos aguardando. Soou um pouco como um tom de ameaça. Isso é uma grande questão. Se os russos aceitarem, nós vamos rearmar a Ucrânia, vamos nos preparar, de repente colocar tropas lá dentro, se os russos aceitarem a pausa. Se os russos não aceitarem a pausa, nós vamos acusá-los de intransigentes e intolerantes, de tudo que é possível, acusá-los de não querer a paz. Eles acham que colocaram o Putin numa encruzilhada, num cantinho, não é nem numa encruzilhada, num beco sem saída. Será que conseguiram colocar o Putin num beco sem saída? Eu particularmente não acredito. A gente fica esperando para ver aí os resultados dessa conversa aí do Trump com o Putin. E aí a gente conta para vocês. Meus amigos, a gente para por aqui. Obrigado pelo apoio de vocês, pela companhia. E eu espero você aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!